Alvíceras. Vamos então para a nossa segunda parte da nossa aula sobre o pronome cujo. Agora a pergunta de Pedro Mateus. Ele diz assim: certa vez li um artigo cujo autor expressou a opinião de que o pronome relativo cujo está na realidade com os dias contados. Ou seja, previu-se a sua extinção para dentro em breve. De fato, pelo menos aqui no Brasil, quase ninguém o emprega na linguagem falada e, quando se usa na escrita, muitas vezes esse pronome está fora de propósito, sem função ou com função errada. Vendo o quadro por esse lado, realmente não existem boas perspectivas para a sobrevivência do cujo, o qual tende a assumir-se como tem acontecido a mesóclise. Parece-me que o cujo sofre da síndrome de Filinto Elísio, que o empregava muito mal. Qual é, portanto, a vossa opinião? Credes também que o cujo não sobreviverá? Bom, como se pode verificar pela tinta que já fez e continua a fazer correr, não só neste como noutros fóruns, o pronome relativo cujo levanta efetivamente alguns problemas e dificuldades ao nível da sua aplicação e enquadramento sintáticos e semânticos, sendo até considerado por João Pérez e Telmo Moya uma das áreas críticas da língua portuguesa. Ainda que tal constatação não nos permita, como é evidente, afirmar que o referido pronome se encontra, por assim dizer, em vias de extinção, a verdade é que, de fato, vários estudos portugueses e brasileiros apontam para a sua utilização cada vez menos frequente na linguagem falada. Os investigadores do Instituto de Linguística Teórica e Computacional, Evarim, Maria Celeste Ramilo e Tiago Freitas, na sua obra Estratégias de Relativização nos Meios de Comunicação Social Português, por exemplo, sustentando-se no corpus Redip, que lá em Portugal é muito famoso, que contempla a linguagem produzida na rádio, no rádio, né? Na televisão, na imprensa em Portugal, no ano de 1988, concluem que o pronome cujo parece gerar alguma estranheza quando utilizado. Segundo Evarim e outros, o referido termo apresenta apenas no citado corpus 18 ocorrências no discurso oral e 38 no discurso escrito. Segundo Marcos Banho, aqui no Brasil, na sua obra Português ou Brasileiro, um convite à pesquisa, citado pelos referidos investigadores, disse o seguinte: a tendência para o desaparecimento do pronome cujo deve-se, de certa forma, ao fato de este pronome ter perdido algumas das funções que desempenhou em estágios, melhor dizendo, anteriores da língua, como a de pronome interrogativo. O pronome cujo ele já foi pronome interrogativo. E aí Marcos Banho vai dar o exemplo, né? Cuja é esta caveira? Com o valor equivalente à da formulação atual. De quem é esta caveira? Então você tem hoje ainda perseveram do qual, da qual, dos quais, das quais, de qual, né? Mas de quem não tem mais hoje, mas antigamente tinha, né? Cujo equivalendo a de quem? Cuja é esta caveira? De quem é esta caveira? Assim, Evarim e outros constatam, por exemplo, que a queda em desuso do pronome cujo parece ser um dos fatores responsáveis pelo aparecimento de relativas cortadoras, apresentando os autores os seguintes exemplos em que os falantes, para não usarem o pronome cujo, o elemento que mais se adequaria a construções deste tipo, acabam por recorrer à referida estratégia cortadora. E aí você vai ter o uso da palavra que nessa
estratégia cortadora, né? Aí ela vai dar o seguinte exemplo. Nós temos nos nossos cromossomos umas partezinhas que são os telômeros, que não interessa muito os nomes. Agora, o mais correto, digamos assim, a alternativa canônica para essa frase seria usar o pronome cujo. Nós temos nos nossos cromossomos umas partezinhas que são os telômeros, cujos nomes não interessam muito. Então, mas é uma tendência substituir a palavra cujo pela relativa cortadora. Um outro exemplo, agora o Santo Padre fez uma encíclica entre a fé e a razão, que eu recomendo a leitura. Agora, o canônico seria dizer, agora o Santo Padre fez uma encíclica entre a fé e a razão, cuja leitura eu recomendo. Valerá ainda a pena dizer, em sintonia, aliás, com as conclusões da consulente, que, do ponto de vista da linguagem escrita, a utilização do pronome relativo em análise contínua, de acordo com os estudos consultados, a ser relativamente frequente. Neste sentido, uma consulta aos corporas. Aí ele vai dizer aqui um monte de coisa que não nos interessa. Bom. Próxima pergunta de Sandra Duarte Tavares. Sei que não é possível utilizar artigo definido após o relativo cujo. No entanto, surgiu-me uma dúvida. É possível utilizar artigo indefinido após o relativo cujo? Exemplo, estou lendo um livro cujo um dos autores é professor titular de uma universidade. Uma das perguntas mais inteligentes, tá, desses leitores até agora. Primeiro, ela diz assim, não é possível utilizar artigo definido após o relativo cujo. Sim, correto. Aí ela pergunta, bom, ninguém falou nada a respeito do indefinido, né? É que nem aquela coisa do Chaves, né? Quando fala pro Kiko, olha, você não vai sair para brincar de manhã, a sua mãe falou. Aí o Kiko vai e responde, bom, mas ela não falou nada sobre sair pela tarde, né? Quer dizer, ela falou de manhã. Mesma coisa aqui. A gramática fala que não pode usar artigo definido depois do pronome relativo cujo, mas não fala nada sobre os indefinidos. E, novamente, esse importantíssimo livro, né, Áreas Críticas da Língua Portuguesa, de Moya e Pérez, vai nos dar aí o amparo para responder a essa pergunta. Eles referem que o pronome relativo cujo só pode ser complemento genitivo de expressões nominais com determinação definida. Contudo, admitem a possibilidade de ocorrência com numerais cardinais e expressões como muitos, poucos, vários e diversos. E aí eles vão dar os exemplos. Esta rapariga, cujos 5 irmãos são meus colegas, é uma ótima enfermeira. Esta rapariga, cujos muitos irmãos são meus colegas, é uma ótima enfermeira. E assim por diante. Por conseguinte, podemos considerar correta a frase que apresenta: estou lendo um livro cujo um dos autores é professor titular de uma universidade. Por quê? Porque não tem problema, né? Não está prescrito que não pode, né? Fica, de repente, não muito usual, né? Não soa, de repente, muito legal. Estou lendo um livro cujo um dos autores. Mas, enfim, é escorreto. Agora, com relação à vírgula antes de cujo. E aí Carlos Rocha vai dizer, gostaria que me esclarecessem se a frase há automóveis na rua, cujos proprietários estão ausentes, está ou não erradamente pontuada. Vem uma vírgula depois de rua, né? Há automóveis na rua, vírgula, cujos proprietários estão ausentes. Uma vez que na escrita as orações relativas restritivas não se separam por vírgula do substantivo ou pronome antecedente. Obrigado. Bom, em princípio a vírgula está incorreta porque a oração introduzida por cujos é uma relativa restritiva e, como vocês sabem, não se separa orações restritivas por vírgula. Mas o emprego de vírgula
com cujo não é dos mais claros e gera muitas dúvidas. Expliquemos por quê. Rodrigo de Sá Nogueira, em Guia Alfabética de Pontuação, define um preceito sobre o emprego de vírgula com cujo, mas admite exceções. Ele diz assim: como pronome relativo, equivalente a do que, do qual, a forma cujo, bem como as suas flexões cuja, cujos, cujas, equivalentes respectivamente a da qual, dos quais, das quais, inicia orações de valor adjetivo. Por isso, visto que os adjetivos não devem ser separados por vírgulas, dois substantivos que qualificam ou determinam, em princípio, a forma cujo, bem como as respectivas flexões, pronome relativo não deve ser precedida de vírgula, embora ela inicie orações. Não obstante isso, quando uma oração relativa de cujo constitui uma expressão intercalada, a forma cujo é precedida de vírgula. Exemplo: vi o homem cujo filho é bom. O homem, vírgula, cujo filho é bom, partiu ontem para o porto. Mas aí a gente já tem aqui uma expressão intercalada. É uma oração apositiva, entendeu? É uma oração apositiva, não é mais uma oração restritiva. Bom, novamente aqui, mais exemplos. Viu o homem que tem 2 filhos geniais a dizer disparates. Viu o homem cujos filhos são geniais a dizer disparates. Vi o homem que tem um bom filho. Vi o homem cujo filho é bom. Vi o homem que tem 2 filhos geniais a dizer disparates. Vi o homem cujos filhos são geniais a dizer disparates. Vi o homem que tem um bom filho. Aqui é sem vírgula, tá? Vi um homem que tem um bom filho. Vi o homem cujo filho é bom, também sem vírgula. Bom, aí veja, essa relação aqui do cujo, né? Acontece que as orações que tem 2 filhos geniais a dizer disparates e que tem um bom filho, e também cujos filhos são geniais a dizer disparates e cujo filho é bom, restringem a significação de o homem, tornando-se como que características essenciais da pessoa que for referente desta expressão. Então vamos lá. Viu o homem que tem 2 filhos. Não é qualquer homem, é o homem que tem 2 filhos. Então a expressão que tem 2 filhos é de suma importância para designar o sujeito, né? A pessoa. Então você tem aqui um grau de importância maior. Então você não tem vírgula, entendeu? Ou então, viu o homem que tem um bom filho. A pessoa não viu qualquer homem, é o homem que tem um bom filho. Então também não tem vírgula. Agora, viu o homem que tem 2 filhos geniais a dizer disparates. Eu posso cortar que tem 2 filhos geniais e não vai mudar. Viu o homem a dizer disparates, pronto. Não vai mudar o sentido. Aí eu tenho, no caso, uma aposição, né? Então, ou seja, eu posso cortar sem perda do sentido. Há automóveis na rua cujos proprietários estão ausentes. Há automóveis na rua cujos proprietários estão ausentes. Esta frase acaba por gerar ambiguidade, porque cujos proprietários estão ausentes pode referir-se à rua. Há automóveis na rua cujos proprietários estão ausentes. Então, eu posso dizer que há automóveis naquela rua onde cujos proprietários estão ausentes. Não na rua do lado, naquela cujos proprietários estão ausentes. Na do lado tem proprietário presente, mas naquela cujos os proprietários estão ausentes, há automóveis. Pode se referir à rua, entendeu? Ou se refere aos automóveis. Há automóveis cujos proprietários estão ausentes na rua. Então depende da ênfase, né? Para evitar esta interpretação, você altera a ordem
da expressão na rua. Coloca no começo. Na rua, vírgula, há automóveis cujos proprietários estão ausentes. Muito bem, muito bem. Vamos ver. Vamos mais um pouquinho aí, gente. Não quero que o vídeo fique longo. Orações relativas, modificadores e complementos pronominalizáveis em cujo. Nesta subseção, ocupar-nos-emos apenas de orações relativas em que o pronome relativo corresponde a complementos ou modificadores de nome, como os que ocorrem nas frases seguintes. Bom, aí ele vai dar uma série de frases, né? O trabalho deste estudante foi muito elogiado. O pai deste rapaz, e assim vai embora. Ele dá um monte de frases, tá? Aí vamos ver como é que vai ficar. Uma das características sintáticas particulares destes constituintes é o fato de serem introduzidos pela preposição de. Bom, beleza, já vimos tudo isso, vamos pular. Vamos direto às frases, tá? O trabalho deste estudante foi muito elogiado. Veja, o trabalho de este estudante foi muito elogiado. O estudante cujo trabalho foi muito elogiado é o Paulo. Então veja, o que temos aqui? Cujo faz referência ao trabalho. E em todas as frases que nós vamos ver agora, haverá a presença da preposição de, tá? Mais um exemplo, o pai deste rapaz trabalha em França. O rapaz cujo pai trabalha em França é o Paulo. A Ana escreveu o guião do filme. O filme cujo guião a Ana escreveu foi premiado. As portas do armário foram arrancadas. O armário cujas portas foram arrancadas é de Mogno. Sempre com a preposição de. O nariz de Cleópatra tornou-se famoso. Cleópatra, cujo nariz se tornou famoso, foi a rainha do Egito. O advogado desta empresa foi censurado pela ordem. A empresa cujo advogado foi censurado pela ordem faliu. É urgente fazer a catalogação destes livros. Os livros cuja catalogação é urgente fazer estão na sala A. O início do Festival de Música Medieval será no próximo domingo. O Festival de Música Medieval, cujo início será no próximo domingo, costuma ter muita assistência. Como vemos, né, o pronome relativo que ocorre nestas frases é sempre cujo ou uma das suas variantes flexionais. Este pronome, que é a versão portuguesa do genitivo de um pronome relativo latino, está tradicionalmente ligado em português a uma posição e função de constituinte genitivo. Note-se, com efeito, que o pronome cujo não pode, em princípio, pronominalizar constituintes com outro estatuto sintático-semântico, revelado nomeadamente por não serem introduzidos pela preposição de. Vamos ver então casos em que não dá para usar o cujo. O encontro com este especialista foi muito interessante. Vamos tentar usar o cujo. O especialista cujo encontro foi muito interessante veio de Vila Real. Não dá. Por que não dá? Porque quando eu digo o encontro com este especialista foi muito interessante, é o encontro com o especialista que foi interessante. Agora, quando eu digo o especialista cujo encontro foi muito interessante, eu estou dizendo que o encontro do especialista, não com o especialista, foi muito interessante. É diferente. Na primeira eu encontro com o especialista. Na segunda, o especialista é que encontra com alguém, não eu. Então não dá. Tá? Mais um exemplo. É preciso desenvolver a luta por estes direitos. Os direitos cuja luta é preciso desenvolver estão consagrados na Constituição. Parece até que dá, mas também não dá. Por que não dá? Pegadinha. Porque na primeira é preciso desenvolver a luta por estes direitos. A luta pelos direitos. A luta é pelos direitos. Na segunda, a luta não é pelos direitos. Na segunda, na frase os direitos cuja luta é preciso desenvolver, a luta é dos direitos. Então, na primeira, a luta é pelos direitos. Na segunda, a luta é dos direitos. É diferente.
Então, por que não deu para fazer? Não deu porque não veio com a preposição de. Na primeira veio com a preposição com, na segunda com a preposição por. Não deu para fazer. Né? Não deu para fazer. Tá? Outras importantes características do pronome cujo são as duas seguintes. Vamos lá. Primeiro, ele obriga a deslocação do núcleo nominal de que depende o constituinte pronominalizado. Nas frases dadas que a gente viu, os nomes trabalho, pai, guião, portas, nariz, advogado, catalogação e início são deslocados, né? Eles são deslocados. Segundo, obriga a supressão do artigo definido que está, pelo menos semanticamente, associado a estas estruturas nominais. Não é cujo-os, é cujos. Então, tem que suprimir o artigo. E aí, para a gente finalizar esse vídeo aqui, que já está ficando um pouco longo, um aspecto interessante aí, né, diacrônico do pronome cujo é o seguinte. Em frases anteriores do português, o pronome relativo cujo podia funcionar como complemento do predicado ser, que é, grosso modo, sinônimo de pertencer. Silva Dias, ele cita 2 exemplos de Heitor Pinto. Dar o seu a cujo é e torna os vestidos a cujos são. Então veja, a palavra cujo ela estava semanticamente associada ao verbo ser, ao verbo pertencer. Então ele tem uma particularidade realmente diferente de outras palavras. Talvez seja por esses usos antigos do pronome cujo e que a gente hoje tem dificuldade até de usar esse pronome, né? Ele tem uma explicação que precisa passar por esse aspecto diacrônico, histórico, de sua evolução ao longo do tempo. Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar a parte 3 do pronome cujo. Aí a gente vai entrar mais assim, digamos, em mais exemplos, né? E a gente vai começar a ler várias frases e com foco especial na palavra cujo associada a uma série de preposições. Olha aí, ó, várias preposições e tudo no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.